Olá, terça-feira. E a novidade? Bom, pelo menos no futebol do Rio Grande do Sul, não há novidade. O Internacional continua perdendo e o Grêmio continua treinando lá na zona de classificação. Muita pimenta, Diogo Botti, nessa abertura? Não, é realidade. Não, normal, né? Não, tem uns dados interessantes assim que a gente foi atrás e conferiu. Das vezes que um time ficou 12 vezes sem vencer, só um conseguiu escapar do rebaixamento. Foi o São Paulo em 2013, que teve uma campanha ruim assim, um certo tempo do campeonato, e conseguiu escapar do rebaixamento. Todos os outros que tiveram esse aproveitamento péssimo de 12 jogos sem vitória, acabaram caindo. Então isso coloca o Inter nessa situação com 90% de chance de cair, né? Hoje, em percentual de rodada, de jogos aí, o Inter tem 45% de ser rebaixado. Então é uma situação bastante preocupante. O Internacional teve pouca mudança, vamos dizer assim, significativa nessa partida contra a Chapecoense, não ocupou os espaços como era prometido no treinamento durante a semana, não conseguiu se impor com a bola no pé, e o que se viu um gol aos 45 minutos aí. A Chapecoense não era melhor que o Internacional, mas soube construir a sua vitória através de uma pressão que fez em casa e que buscou o gol num erro defensivo do Internacional, especificamente do Paulão, né? Errou a cobertura, o Eduardo não conseguiu acompanhar a jogada ofensiva, e o Martinútil, que já tinha matado o Inter aqui em 2011 pelo Peñarol, naquela Libertadores, acabou fazendo o gol aí que deu a vitória para o time de Chapecó. É isso aí. E o Internacional completa aí 2 meses sem saber o que é vitória. Não, no dia que comemora 10 anos da conquista da América, o Inter tem 2 meses sem vitória. Tá bom? Eu avisei semana passada, né? Avisei não, tu pediste, eu disse que o Inter ia para 12 jogos e o Grêmio ia ganhar. Mas eu também digo que não vai cair. Opa! Também acho que não vai cair. Me cobrem depois. Eu não sei, eu acho que tem uma preocupação grande hoje no Internacional. Eu acho que muito de bastidores, assim, que acontece dentro do vestiário do Inter. O Celso Roth, eu acho que é a peça certa para esse momento, de repente, de reabilitação que precisa acontecer dentro do Beira-Rio. Mas eu acho que as circunstâncias parece que puxam o Inter para baixo, sabe? Se tu olhar ali num jogo onde era para ser um 0-0 ruim, acabou perdendo, sabe? Então nessas situações que vem acontecendo, o Inter não consegue dar a volta por cima. Tem um desafio complicadíssimo contra o São Paulo no final de semana dentro do Beira-Rio. O São Paulo também precisando se reabilitar dentro da competição, um jogo de 6 pontos. Então, quem sabe o Inter possa se reabilitar diante de um grande adversário para ganhar moral. Eu acho difícil, acho bastante complicado essa vitória dentro do Beira-Rio, mesmo que seja dentro do Beira-Rio, mas vamos ver. É o São Paulo e de repente tem aquela mística aí da Libertadores, aproveitando essa semana aí de 10 anos de título, quem sabe o Inter volta a vencer. O Internacional vai disputar 54 pontos e precisa 23 pelo menos. Isso aí. Dá pouco mais, aliás, pouco menos do que 50%. Não é nada absurdo, né? Não é nada absurdo. O Inter precisa fazer 3 pontos a mais do que fez no primeiro turno. O que é É tranquilamente... uma campanha horrorosa também, né? Mas para sair do rebaixamento... E para não depender de nenhum outro. Para não depender de nenhum outro time, né? O Inter tem eu vejo assim, questão de elenco e tal, o elenco internacional é restrito. Precisa de alguns jogadores para somar ali. Lateral esquerda é deficitário, a zaga precisava de um jogador com maior liderança. Tem uma série de fatores que hoje no grupo internacional são questionáveis. Mas tu olha outros times aí vem a questão do momento. O Botafogo não é melhor que o Inter. Mas o Botafogo está numa ascensão tremenda. Ele me ganha do São Paulo dentro do Morumbi. Feito que o Inter também conseguiu no primeiro turno, mas era outra realidade. Então, tem times piores que o Internacional? Tem pelo menos aí uns 5, 6. Mas o momento que o Inter vive aí, esse negócio de tudo errado... Um dos piores seria a Chapecoense, que acabou ganhando o Inter. A Chapecoense também era meio de tabela. Né? A Chapecoense tinha 24 pontos na classificação, o Inter 22. Se o Inter ganhasse, o Inter passava a própria Chapecoense. Mas a Chapecoense abriu 5 agora do Inter. Então tem uma série de coisas aí que acontecem, extra-campo principalmente, que a gente aguarda que o Inter possa reverter com essa SWAT colorada que foi instalada lá dentro do Beira-Rio, com Fernando Carvalho, Ibsen Pinheiro, Celso Roth, Chumbinho de volta, para que tire o Inter desse buraco aí. Dá uma olhada no gol que completou então a 12ª partida do Colorado, sem saber, meus amigos, o que é vitória.
lado do Grêmio, a notícia só que ainda existe, né? Tá treinando. O Grêmio volta a semana depois da grande vitória contra o Corinthians no final de semana aí, casa cheia, a confirmação do horário das 11 horas da manhã, que é uma realidade no futebol brasileiro. Claro, isso aí tu não vai botar às 11 horas da manhã em novembro lá em Santa Cruz, em Recife, né? Não, tu vai evitar. Mas aqui para nós, com esse clima ameno aí, foi muito bom, realmente está aprovado essa partida às 11 horas, e o Grêmio confirmando em campo aí toda essa reação. O Grêmio está tão acertado, isso eu já comentei aqui, que qualquer peça que tu coloque ali vai funcionar. Né? Por exemplo, saiu o Negueba lesionado no meio da semana, entrou o Everton que voltava de lesão e o guri arrebenta como se nada tivesse acontecido. Né? Então são coisas assim que acontecem, o Grêmio está muito ajeitado, o Grêmio está ajustado. E outra, né? O Grêmio começa a sua evolução, a sua boa campanha começa atrás. Com um sistema defensivo sólido, onde Pedro Jeromel é uma liderança muito positiva, a seleção eu acho que é mais que seleção esse cara aí, eu acho que tem que estar lá no time do Tite, é um dos jogadores muito bem cotados, não tem ninguém mais jogando bola que o Jeromel hoje no Brasil, não adianta dizer. Então o Grêmio começa muito bem, tem um sistema defensivo sólido e essa qualidade começa a ir para o meio de campo e para o ataque. Então eu acho que esse é o principal fator de positivo do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, que o Grêmio consegue essa grande campanha aí e realmente está de parabéns o Roger, porque conseguiu superar, derrota do Gauchão não é uma superação até a eliminação da Libertadores, mas conseguiu consolidar o seu trabalho nesse campeonato. Dentro das quadras, a Alaf não conseguiu. Não tem conseguido. A Alaf encerrou a sua participação. Encerrou não, mas não tem mais chance de classificação na Liga Nacional. Né? A noite de ontem contra o Corinthians, eu estava acompanhando a rádio Web Coringão. Cara, vale a pena você acessar ali Web Coringão para você ouvir qualquer jogo ali. Eles cobrem o jogo do Corinthians de campo, eles cobrem o jogo de Corinthians de futsal, de basquete. Onde o Corinthians estiver, eles vão estar. Eu vou falar, o rádio Coringão é quase mas a camisa esse Corinthians aqui, tu viu o Corinthians da onde? São Canudos do Vale. Canudos do Vale. Lá tem Corinthians também, te mete. Pensa, né? Te mete. Realmente, ela fez um jogo duro, estava perdendo de 2-0, buscou um empate, parecia que ia conseguir uma virada aí que mantinha a chance de classificação até na última rodada, mas aí acabou tomando gol em falhas individuais, depois botou o goleiro linha, aquele negócio todo, acabou perdendo por 5-2 para o Corinthians, aí deu adeus a chance de classificação na Liga Nacional. O foco agora é no Gauchão, onde não devia ter saído esse ano. Né? É verdade. Bom, vamos aos assuntos de amplitude para depois entrar nos locais. Olimpíadas Rio 2016, o Brasil terminou hoje é quarta? Não, hoje é terça. O Brasil terminou a segunda-feira à noite com um ouro, Diogo Botti, um ouro que mais foi esse, surpresa, né? Que grata surpresa. Esse Braz da Silva. Thiago Braz da Silva, 22 anos, fez história realmente, onde não era esperado, ele simplesmente bateu o atual campeão mundial, recordista mundial do salto com vara, e conquistou aí, com direito a recorde olímpico, o ouro no salto com vara, aí, o segundo ouro do Brasil, de mais um Silva, né? Acho que a família Silva aí tá bombando. Né? O país com mais medalhas de ouro e medalhas da família Silva é o Brasil. É verdade. Extraordinário feito do Thiago, entra para a história. E hoje pela manhã, decepção, né? Fabiana Müller no feminino acabou não passando nem na primeira fase do salto, aí está eliminada. E ela sim, a expectativa. A expectativa era em cima dela, na verdade, né? Mas lembrando que ela teve um problema de uma hérnia de disco aí nos últimos dias, estava tratando e não veio 100% para esses jogos, né? Mas de manhã a gente acordou já com uma prata, né? Do Isaquias, acabou conquistando a prata no C1, 1000 metros. E remou, né? Não, tu sabe que assim, ele conquistou essa prata, mas as provas fortes dele são as outras, que vão vir ainda. Uma que ele é vice-campeão mundial, que é o C1 500 metros, e hoje ele é bicampeão mundial, que é o C1 200. Então, quem sabe mais medalhas surpresas, vamos dizer assim, dentro da canoagem de velocidade, o Isaquias Queiroz pode trazer para nós brasileiros. E é o próprio Bolt, ele disse em entrevista que ele não veio brincar. Eu não vou lá para brincar. Vou me divertir, mas sem brincadeira. Que momento, Brasil. E agora há pouco, nós gravamos à tarde, agora há pouco, nos pênaltis, a seleção brasileira feminina se despediu da medalha de ouro, a Suécia passou, o Brasil perdeu 2 pênaltis, a Suécia marcou 4, levou a melhor. É verdade, o Brasil, mais uma vez, eu acho que a geração de Marta começa, acho que é o último ciclo olímpico dessa geração, né? Acaba, não vai ter mais chance, uma pena aí, não tinha mais os Estados Unidos pelo caminho, o Brasil podia se desenhar de uma forma extraordinária jogando no Brasil, infelizmente acabou caindo nos pênaltis para essa boa seleção da Suécia. O Brasil passou da Suécia por 5-1 na fase de classificação, né?
Futebol é bom por isso. Vamos por isso. Não, outra parte ruim do esporte feminino hoje foi a eliminação das meninas do handebol também. Acabaram perdendo para a Holanda por 32-23 e também disseram adeus aos jogos. E quando a gente subiu para a gravação, estava no vôlei de praia, duas meninas brasileiras, são duas duplas brasileiras, né, disputando nas chaves separadas, e as brasileiras estavam contra a Alemanha, estava ali um jogo. Isso já é semifinal, já é semifinal. Quem passar já vai para a medalha de ouro. Bom, medalha de bronze nós já temos no vôlei feminino de praia. Isso aí. Elton de Andrade, tivemos no fim de semana regional. Tem tempo ainda? Tem. Então, rapidinho aqui. Só para... Rapidinho, só para... Em Poços das Antas, onde eu estive, ó. Convido a todos para ir lá. Quem não quer ouvir barulho e achar um lugar bacana é lá. É bom, né? É bom. Só melhor, Taquari é melhor, né? É maior, pelo menos. Lá 11 Amigos perdeu para a CESP de Venâncio por 1-0. Rio Grandense 1, Aimoré também 1. Em Arroio do Meio, a Associação o Amigos perdeu mais uma, né? Por 4-3 do 25 de julho de Cruzeiro do Sul. Os Danadinhos empataram com o Fluminense. Saideira empatou com o Ser São Cristóvão. O Rude Bar ganhou do Imigrante 1-0. Arroio do Meio, Forquetense também empatou em 1-1 com Ecas. Brochiro, Juventude venceu de 4-1 Arroio Alegrense. Monterrey, Encantado, venceu de 4-0 Navegantes. E o Ribeirense empatou com o Rui Barbosa de Arroio do Meio em 0-0. E o Colorado, para eu esquecer Taquari, os Colorados lá também empataram com o Juventude de Westfália de 1-1. É isso aí, quando eu fui a Taquari em fim de semana, você entra lá, tava a plaquinha, ó, regional à esquerda. É isso aí. Chega na rótula à esquerda. E na direita teve jogo Colorado lá no Juventude. Pra cá, o Inter para lá. E o jogo do Juventude, aí fomos domingo lá na Santinha, como chamam lá no Rincão. O Juventude também estava cheio, o estádio Álvaro Quadros. Tá vendo? Isso é cultura esportiva. Isso é cultura. É isso aí. E a Veteranos folgou no fim de semana, porque também ninguém é de ferro, né? Jogar toda semana. A maioria são pais. Não, e a maioria são pais. Né? Avós. Pai mais de uma vez, né? Vamos acompanhar a entrevista da semana com o Elton de Andrade. Hoje conversaste com a Ana Cecília Togni. Isso, com a gremista Chica. É isso aí. Ela fala de um livro que conta a história aí do futebol aqui de Lajeado. Aliás, de dois times somados. Uma fusão, né? Isso aí. Acompanha a entrevista. Valeu, gurizada. Obrigado pelo espaço. Vamos falar com simplesmente a Chica. Oi, tudo bem? Tudo bom. Sim. Tu lembras do teu nome? Sim, meu nome na verdade é Ana Cecília Togni, mas desde muito pequena eu tenho esse apelido de Chica, que eu não sei de onde ele veio, não é? Mas tá bom pra ti. Tá ótimo pra mim. Então, Chica, tu veio aqui pra falar de futebol, guria. Parece linda. Engraçado, né? Não sei. Diferente. Diferente. Mas, sim, eu vim conversar um pouco sobre futebol. E eu, aliás, gostaria de dizer que sou torcedor do Grêmio, estou no auge da alegria, né? Porque estamos aí bem, secamos o Inter ontem. Né? Sim, também. Ela está falando ontem de segunda-feira lá no Chapecó, perderam 1-0. Perdendo lá. Teve gente que não viu esse gol, né? Mas foi. Mas, na verdade, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o livro que eu lancei na sexta-feira, dia 12, que se chama Esporte Clube Americano Coroas, Décadas de Esporte e Lazer. É um livro que conta a história do Esporte Clube Americano, que foi fundado em Lajeado em 7 de julho de 1958, e também a história do Esporte Clube Coroas, que foi a primeira equipe com a categoria veteranos aqui da região, e que foi fundada em dezembro de 1972. E a partir do final da década de 70, a partir de 78, 79, anos 80, os dois começaram a trabalhar juntos. Começaram a namorar. O Coroas começou a ser o departamento de esportes do americano, não é? Porque o Coroas não tinha campo para jogar, e então eles começaram a jogar no campo do americano. E com essa aproximação, foi indo, que acabou que eles se tornaram extraoficialmente Americano Coroas a partir dos anos 80. E em 2010 eles oficializaram, então, através de documentação, esta união, esta fusão. Tu começou esse projeto desse livro, que ela está com um livro aí, né?
Esse projeto começaste em fevereiro de 2014. Em 2014. E ele tá fresquinho na minha cabeça. na Sabe por memória. quê, Elton? Porque assim, ó, o Reni Nunes Machado e eu somos amigos de longa data. Eu conheci o Reni em 1982, quando ele era chefe de oficina do Italianinho, e eu tinha um automóvel da marca Fiat. Então eu comecei a ir na oficina e aí eu conheci o Reni. E o Reni se tornou um amigo especial. Bacana. Gosto muito dele, da família, da esposa, da Rose, das meninas, que hoje já são adultas. A Adriana é arquiteta, a Alessandra é odontóloga, mas eu vi eles desde pequenininhos. Então eu tenho um afeto especial por eles. E daí, em fevereiro de 2014, nós dois conversando numa reunião festiva do Rotary Club de Lajeado do Engenho, ao qual pertencemos, e o Reni puxou uma cadeira para perto de mim e disse, com toda a vontade que eles tinham de deixar a história deles registrada. E daí eu olhei para ele e disse, tu está me pedindo para fazer esse livro? Ele disse, se tu tivesse tempo. Eu digo, tempo a gente arruma. O tempo a gente arruma. E aí começamos uma conversa informal ali, que depois começou a se tornar formal. Pensamos em fazer um projeto cultural através da LIC. Vimos que ia se tornar difícil por causa das necessidades que a LIC tem, que ela exige. E fomos conversando durante o primeiro semestre de 2014. E em julho de 2014 batemos o martelo. Vamos fazer. Então vamos fazer. Por onde começar? Por onde começar? 2 aninhos só. 2 aninhos. Levou 2 anos. Rapidinho. Foi rapidinho. Então, eu não sabia exatamente onde eu iria começar, né? Aí, como o meu pai me chamava de rato de biblioteca, pensei, vou no arquivo histórico da Prefeitura Municipal. E cheguei lá, conversei com a Adriana Jaquete, que é a bibliotecária, e digo, Adriana, será que não tem em algum lugar, algum texto, alguma coisa sobre o Esporte Clube Americano? Ela disse, acho que vi no álbum do Jubileu de Lajeado. Realmente, encontrei um texto lá do falecido Guinter Prediger, que foi presidente de várias gestões e tal. Aí eu comecei a conhecer, rever, lembrar do americano, porque eu conheci o americano, porque meu irmão Luiz Valeriano foi juvenil do americano em 1970, foi goleiro. E ele era treinado pelo seu Arlindo Palme. O seu Arlindo Palme era o treinador dos juvenis. E a gente acompanhou muitos desses jogos, né? Família italiana, vai junto, todo mundo junto. Sempre junto. Então eu comecei a rever algumas coisas do americano, rever nome de pessoas, assim foi indo. E aí o pessoal do Coroas, americano Coroas agora, me forneceu álbuns com recortes das colunas que eram do Jornal Informativo, que eles mantinham. Penso que até hoje tem a coluna. Eles têm, eu acho que tem, mas não assiduamente como era sempre todos os sábados, né? E me forneceram arquivos, fotos, e eu comecei a mexer nisso. E numa das fotos do americano, eu encontrei uma foto da equipe de 1959, na qual estava o senhor Dietmar Kirsch, que era conhecido aqui na cidade por Jerico. Ele foi por 40 anos contador da revenda Volkswagen, né? Eu pensei, mas o seu Dietmar eu conheço. Fui lá, apertei a campainha do apartamento, me apresentei. Ele disse, é Ana Cecília Togni. Ele disse, a filha do Germano? Eu digo, isso. Eu posso subir para conversar com o senhor? Pode. Aí começamos a conversar. E tu sabe, Elton, assim, nos arquivos dele, ele tinha umas fotos de um time de futebol, Esporte Clube Juventude, que jogava no antigo campo do Lajadense, que fica na frente da padaria suíça hoje, do Banrisul ali, ficava do lado direito da via, descendo, né? E estava meu pai como lateral, não sei como é que ele disse a posição. Meu pai com 30 e poucos anos, um gurizinho, mais novo que os meus irmãos hoje, entendeu? Aí eu enchi os olhos de lágrimas dele e disse, tu quer levar? Mas eu queria ela de volta. Eu digo, não, eu vou copiar e vou levar de volta. Então meu pai com ele, e assim, e com isso eu andei muito. Eu conversei com a dona Erna Sieben, que foi a primeira princesa do americano. Que estava presente no lançamento. Estava lá, isso. E em 1900
59. E também ela tinha nos seus arquivos uma foto onde tinha meu pai e minha mãe junto num baile lá em Arroio do Meio, né? Então tu estava envolvida mesmo, ali, né? Então, assim, sabe, foram descobertas emocionantes. E ao conversar com essas pessoas, conversar com a dona Erna, conversar com o seu Ditimar, depois conversar com a turma mais recente dos Coroas, o Juarez Cato, o Rudy Beckendelvik, o Tony Marqueto, o Perereca, que é o Neuri Marqueto, deixa eu ver se eu me lembro mais alguém, o Reni, que é da turma mais recente, embora seja presidente, ele entrou mais recentemente, né, já nos anos 2000, o Henrique Purper, o Flávio Johan, o Wildo Schonant, que é a memória viva do Coroas, ele tem arquivos com tudo relatado, que me ajudou muito. Enfim, então com cada um... Teve espaço para tudo isso? Teve espaço nesse livro? Teve. Quantas páginas? 272. 272. E nós temos histórias engraçadíssimas aqui, porque nós dividimos assim, nós dividimos a história do americano, a história do Coroas, a fusão dos dois. Depois nós tivemos um capítulo que fala do antigo bairro Piraí, que hoje não existe mais, que hoje no lugar do Piraí está o São Cristóvão e o Universitário, onde está localizado o estádio, que era no antigo bairro Piraí. E o bairro Piraí tem esse nome porque ali onde hoje está aqueles pavilhões onde até funciona o supermercado Maxi, ali... Unimed, vai dar o Sicredi Unimed, ali o também. Sicredi ali, tinha uns pavilhões. Sim, da Souza Cruz. E ali funcionava uma empresa de celulose e papel, que vinha da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro. Ela tinha esse nome. E ela fornecia o papel para Souza Cruz. E o bairro tomou o nome da empresa. Ficou só a rua agora. Agora é só a avenida. E a Elaine Weber, que é do Heleno Der, que é a proprietária da Heleno Der, me contou que ali na subida, onde hoje está a Escola Érico Veríssimo e o Senai, havia muitos chalés coloridos, que eram dos funcionários desta empresa e também da Souza Cruz. Ela só não sabe se eles foram construídos para eles ou se eles já estavam lá e eles alugaram, né? Então, assim, fui resgatando, né? Aí eu lembrei da empresa de ônibus, o primeiro nome, quando eu era menina, era Piraí Conservas. Piraí Conservas. Piraí Conservas. Sabe que o nosso espaço é Sim. Rapidinho, mas legal. Não, ótimo, que maravilha isso aí, por que não? Esse livro merece. Teve um lançamento fantástico, o Chicão lá dando, né? Chico Barzotto, muito legal. Beijo no coração dele, né, gente agradecemos querida. profundamente a ida dele tanta lá. gente colaborando lá. Mas 16 de 8 de 1991, o que é de especial para ti? Foi o dia do lançamento do meu primeiro livro, Histórias da Tia Chica. Estamos fazendo os 25 anos. Esse é o? Esse, de crianças são 7. Certo. De adultos são 4 individuais, vamos dizer assim, e umas 7 coletâneas. Participação de coletâneas. Além disso, eu tenho texto científico, eu fiz uma carreira acadêmica, né, na Univates, trabalhei 32 anos e 10 meses. Então, eu tenho textos científicos publicados em periódicos na Espanha, na Argentina, na Venezuela, né, na Colômbia, né? E o meu diretor Augusto? Te mete aqui, ó, vamos falar de futebol. Né? Mas eu aprendi muito sobre futebol. Como eu te disse no começo, eu sou uma torcedora, mas eu não sei todas as regras, entendeu? Só sei se estão batendo, se não estão batendo, se estão jogando mal e tal. Mas eu, nessa caminhada, entrevistei um juiz de futebol amador, o Carlos André Muscoff, que é conhecido por Carlão, que é o administrador lá do Parque Histórico. E o Carlão me disse a frase mais linda, eu disse naquela noite isso, e vou repetir para ti agora aqui. Ele disse a frase mais linda que eu já ouvi sobre futebol, e que está na contracapa do livro. Diz para nós. Ela diz assim: quando 2 times querem jogar bem, é como se fosse o desenvolver de uma música. E, neste contexto, o jogo do Americano Coroas é, para mim, como se fosse uma valsa. Palavras textuais do
Carlos Moscoff. Então, para mim foi uma frase linda. E é verdade, se tu olhar, quando os caras jogam bem, aquilo vai. Né? E quando eles começam a fazer coisa feia, a gente também vê, né? Chica. Então... Foi um prazer, querida. Igualmente. Sério mesmo, foi muito legal. Parabéns pelo esse trabalho. Muito obrigada. Né? E espero que te convidem muito mais. Convidem ela para escrever livros que ela fará com grande emoção. Se Deus quiser. Muito obrigada pela essa oportunidade. Foi um prazer. Até mais. Mais de 240 ou 270 páginas. 284. Ela acabou de dizer, vocês esqueceram. É muita página. Vamos Ô, ver Diogo, a Mônica ali. O Diogo que tem uma memória, né? Números. Você pede o time do Internacional. Tu falou 284 antes. Isso aí. Ela falou. Então tá. Então faz 30 segundos eu já esqueci. Se a escritora falou, tá valendo. É parte da história. Bacana ficar registrado aí na história. E muito é do que já saiu no Jornal Informativo, né? Das colunas do de hoje tá aí. O Jornal Informativo também faz parte dessa história. Hein? É isso aí. Bom, encerrado nosso papo de hoje, nós vamos voltar na quarta-feira. Tu fizeste mais entrevista a semana? Ficou... Não, o Guilherme Maders furou comigo. Toma! É meu bruxo, furou. Nós vamos ficar na torcida pelo Brasil. Hoje as meninas do futebol caíram, mas amanhã os rapazes, aí a turma do Neymar, quem sabe, hein? Nós vamos disputar uma medalha no futebol masculino. A gente fica na torcida e, lógico, de todos os outros esportes que estão bombando no Rio 2016 agora. Esse jogo aí, 13h no Maracanã. Pra queimar a tirada, né? Hoje o ginásio. Estádio lotado, amanhã certamente vai estar de novo. Né? Sim, com certeza, né? A hora de apoiar os meninos aí vendo essa reabilitação. Nós voltamos na quarta-feira, depois do Redação Informativa. O Elton de Andrade, terça-feira, está aqui de novo com a gente para falar do Regional Sertel Sicredi. Até mais. Abraço. Valeu. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.